Rhema is a word. Rhema é uma palavra. Rhema is a place. Rhema é um lugar. And Rhema is a worldwide family. E Rhema também é uma família espalhada por todo lugar do mundo. Somos o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Estamos em 57 nações, com mais de 300 unidades. Já graduamos mais de 130 mil pessoas. Há 50 anos, carregamos a bandeira da palavra da fé pelo planeta. Levamos os ensinamentos de Kenneth Hagin a toda a igreja. Não levamos a placa de uma denominação, mas a revelação das Escrituras está em nosso DNA e corre por todo o corpo de Cristo. Desde 1974, capacitamos homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Nossa sede internacional fica em Broken Arrow, no estado de Oklahoma, no centro-sul dos Estados Unidos. No início da década de 80, nossos graduados Bud e Jen Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Em 3 décadas, mais de 50 mil brasileiros receberam os ensinamentos transformadores da palavra revelada. O Ministério Verbo da Vida é o grande guardião desta doutrina na nação brasileira. Atualmente, cabe ao mestre Can Robert Guimarães ser o gestor das escolas ligadas ao Rhema no Brasil. São 130 unidades espalhadas por todas as regiões do país, além da Argentina, Chile e Portugal. Em 2026, mais pessoas serão alcançadas com 8 novas unidades convencionais, além do trabalho desenvolvido dentro do sistema prisional. Conheça mais da Palavra de Deus, tenha a sua fé fortalecida e torne a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. Venha para o Rhema e faça parte da família da fé. Encontre a unidade mais próxima em rhema.org.br. Uma grande celebração pelos frutos do Rhema em nossa nação começa agora. Você está bem? Amém. Graças a Deus. Eu quero reconhecer quem está aqui hoje e não conhece o Rhema. Você nunca esteve em uma sala de aula do Rhema. Você nunca usufruiu da experiência de estar em uma aula Rhema. Levanta a sua mão, eu quero conhecer você. Glória a Deus, bastante gente. Sejam todos muito bem-vindos. É claro que nós estamos em um culto, então não é exatamente uma aula demonstrativa. Nós vamos ter essa oportunidade no começo de fevereiro, diretor. Começo de fevereiro, né? Final de fevereiro, depois do carnaval. Depois do carnaval nós teremos essa oportunidade de você vir conhecer uma aula mesmo, uma aula demonstrativa do Rhema, com intervalo, com tudo aquilo que é o Rhema. Hoje nós estamos em um culto, mas vamos dar um culto baseado em uma aula Rhema. Então nós vamos falar sobre o tema do nosso seminário de verão, é Shabbat Shalom. E nós vamos falar sobre isso essa noite. E, na verdade, toda a construção nas quintas-feiras vai ser mostrando, sinalizando para a gente como nós podemos alcançar essa paz, esse descanso, como nós podemos estar sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo, para que Ele possa nos guiar a esse caminho de paz, a esse caminho de descanso e confiança. Então, nesse primeiro momento, hoje, nós vamos explicar um pouco sobre
quem você é e como Deus pensou em você ao criar você, a mim, o ser humano de uma forma geral. E nós vamos caminhar nesse sentido. Como é uma aula bem parecida com uma aula rema, nós temos algumas diferenças. Por exemplo, quando nós estamos em um culto, normalmente um culto se prega a palavra. A pregação, ela é como se fosse um arauto, ela é uma anunciação de algo. A pregação, ela diz o que você deve fazer. O ensino, ele não tem essa característica de anunciação, de arauto. Ele é fundamento sobre fundamento, preceito sobre preceito. E as características do ensino é dizer como você faz algo. Então a pregação te diz o que você deve fazer e o ensino vai dizer como você deve fazer. Como você deve caminhar para alcançar aquele alvo. Amém? Até aqui? Então nós vamos começar a caminhar. O versículo não é que o pastor dessa igreja local recebeu do Senhor como inspiração para esse seminário. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós vamos abrir a nossa Bíblia com um pouco mais de frequência, porque é uma aula, um ensino bem próximo. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Salmos, por gentileza, Salmos 32. Eu quero ler com você o versículo 7 e 8. Salmo 32, versículos 7 e 8. Todo esse Salmo 32, ele é atribuído a Davi. E ele tem uma característica, que é importante demais a gente entender a característica. Sabe, queridos, o rema, ele nasceu no coração de um homem chamado Kenneth Hagin, lá nos Estados Unidos. E qual é a história do rema, para você poder entender? O irmão Hagin já tinha feito vários seminários, vários estudos teológicos. E ele percebeu que de todos os estudos teológicos que ele fazia, 80% daquilo que ele aprendia não era aproveitado no seu dia a dia. Era um conhecimento, mas um conhecimento que não era um conhecimento experimental. Ele não vivia aquilo que ele aprendia. Então, guiado pelo Senhor, ele funda o rema. A base do rema está lá em Tulsa. Foi lá que o irmão Hagin começou esse centro de treinamento. E hoje o rema, centro de treinamento bíblico, rema, ele é o maior centro de treinamento do mundo. É o centro de treinamento que gradua mais pessoas e que tem mais pessoas graduadas. E ele entendeu que 20% daquilo que era ensinado nos seminários era exatamente isso que a gente usava do conhecimento. E por isso ele fundou o rema baseado nesse conhecimento de que o conhecimento é experimental. Eu vou aprender e eu vou experimentar daquilo que eu aprendi. Eu vou aprender e eu vou colocar em prática aquilo que eu aprendi. Eu vou aprender e aquilo vai ter uma diferença na minha vida cristã. Amém? Então, baseado nisso, a gente vai ler Salmos 32 e entender o contexto daqui. O que o salmista estava dizendo? É um salmo que fala sobre arrependimento. Davi falando sobre o pecado que ele havia cometido. E dentro desse contexto de pecado, de confissão de pecado, de restauração da vida, dentro deste contexto de arrependimento, o versículo 7 vai dizer o seguinte: Tu és o meu esconderijo, Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. E aí vai dizer, não é? O selá tão famoso, aquela pausa para meditação. E Deus responde. E aí Deus diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. A Bíblia, a nova versão, NVT, a nova versão, diz o seguinte: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida e darei conselhos e cuidarei de você. E eu quero pegar desse salmo, eu quero pegar essa palavra: eu te guiarei, eu te instruirei, eu te ensinarei. Então, queridos, depois de algo que aconteceu na vida de Davi e que ele se arrepende e ele desfruta do perdão de Deus e ele começa a reconstruir a sua vida, o Senhor diz para ele: eu vou te guiar,
eu vou te instruir, eu vou te ensinar. Nós entendemos que em todo tempo que está no coração de Deus é essa condução da nossa vida, que Ele tem a liberdade de nos guiar, que Ele tem a liberdade de nos dar instruções, que Ele tem a liberdade de nos ensinar, e que nós, com esse coração quebrantado diante do Senhor, nós possamos ter esse coração obediente para ouvir aquilo que Deus está nos ensinando e pôr em prática, para ouvir aquilo que Deus está nos guiando e ir na direção correta. Então, é sobre este relacionamento de Deus desejar nos guiar e de nós estarmos em uma posição onde possamos ouvir a voz de Deus, discernir o seu Espírito falando conosco e possamos seguir nessa direção. Então, o nosso seminário é sobre isso. E é claro que quando a gente fala sobre Shabbat Shalom, a gente está falando sobre Shabbat significa esse descanso. Não é um descanso que eu vou precisar descansar porque eu estou cansado. Não é sobre isso. Esse descanso que é antônimo de cansaço. Não é. É um descanso de completude. Completou aquilo que precisava ser feito e agora eu vou desfrutar. Agora eu vou descansar desse lugar. Então, quando Deus cria o mundo e todas as suas coisas, lá em Gênesis, no capítulo 1, depois que Deus cria todas as coisas, a Bíblia diz que Deus descansou. E é claro que eu e você podemos entender que como Deus é um espírito e como Deus é Deus, Deus não precisa descansar, porque na verdade Deus não se cansa, amém? Não dorme, não dormita o guarda de Israel, amém, queridos? Então Deus não precisa de descanso. Quando Ele nos ensina sobre o descanso, Ele está nos ensinando que Ele completou aquilo que estava no coração dele para ser feito. Ele criou todas as coisas. Então, esse descanso que dá a ideia de completude, que dá a ideia de finalização de algo, que dá a ideia, queridos, de um lugar onde eu posso desfrutar daquilo que foi feito, amém? E aí, quando a gente vai falar sobre Shalom, a gente vai falar sobre porque eu entendi sobre descanso, porque eu entendi que esse lugar de descanso, aonde eu gero confiança, porque esse lugar de descanso é um lugar de confiança. Quando nós olhamos lá para Moisés e a lei de Moisés, quando a lei de Moisés foi dada ao povo, a Bíblia fala sobre um dia de descanso, o sábado. Deus institui o sábado como um descanso, como o Shabá para os judeus. Por quê? Porque Deus está nos ensinando a depender dEle. Você vai trabalhar 6 dias da semana. Um dia da semana será o seu descanso. Por quê? Porque você concluiu as suas atividades durante a semana e agora você vai desfrutar do descanso. E quando Deus nos ensina esse lugar de descanso, Ele está dizendo, você não precisa trabalhar, nem ter nenhum tipo de atividade nesse dia, porque esse dia eu sou a prioridade. Nesse dia você vai ter relacionamento comigo e não... a sua confiança vai estar em mim e esse dia não vai fazer falta no seu trabalho, na sua renda. Por quê? Porque você vai consagrar esse dia a mim. Então Deus está nos ensinando isso com o sábado, não é? E aí, baseado nisso, a gente vai pensar essa palavra, né, do Shabá como um lugar de confiança. Eu posso descansar porque eu confio. Não é assim? Quando uma criança, ela dorme no colo da sua mãe, no colo do seu pai, e você olha para aquela criança, ela está totalmente segura naquele ambiente. Ela brincou, ela teve as suas atividades, né? Aí ela procura o colo dos pais e ela faz aquele aconchego porque é um lugar de segurança. Então, quando Deus está nos dizendo o Shabá, esse descanso, Ele está dizendo, eu sou a sua segurança. Por isso você pode descansar. Por isso você pode desfrutar. Porque eu já completei a obra.
Amém? Por isso que Jesus diz, lá quando ele está na crucificação, ele diz, está feito, está consumado. A obra que foi entregue à minha mão, eu cumpri, eu posso descansar, a completude da obra. Então, quando eu desfruto desse descanso e eu entendo esse lugar de descanso, que é um lugar de confiança, porque só descansa quem confia. Quem não confia vai trabalhar de segunda a segunda. Agora, quem confia vai entender que trabalhou 6 dias e vai ter um dia que é o dia do descanso. Amém? Porque Deus está sustentando todas as coisas. Então, quando eu entendo o Shabá, eu vou desfrutar do Shalom. O Shabá, ele vai gerar o Shalom. Eu entendi o descanso, eu entendi a confiança e por isso eu vou desfrutar da paz. Porque não é uma paz ausência de guerra, é uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que pode estar tudo desorganizado por fora, mas por dentro eu entendo que eu tenho segurança nele. O Shalom significa aquilo que estava desajustado, desarrumado e foi arrumado. Aquilo que estava faltando e foi providenciado. Nada faltando, nada quebrado. Aquilo que estava fora do lugar foi colocado no lugar. Uma boa jornada na vida. Nós vamos aprender a lidar com as coisas da vida quando entendemos esse lugar de paz no Senhor. Então eu vou aprender a lidar com as más notícias. Eu vou aprender a lidar com os rumores. Eu vou aprender a lidar com os laudos. Por quê? Porque por dentro eu estou em paz. Porque eu encontrei em Deus um descanso. Eu encontrei em Deus uma segurança. E porque eu encontrei em Deus essa segurança, aconteça o que acontecer do lado de fora, mas eu estou em paz. Amém, queridos? Então, a partir disso, não é para você poder entender o motivo do seminário ter esse nome. A partir daí, nós vamos começar a mostrar como é a nossa estrutura. Como Deus fez o homem. Porque existem aspectos no homem que vão nos ligar a Deus. E existem aspectos no homem, na estrutura humana, que vão nos ligar ao mundo. E por isso nós precisamos reconhecer muito bem esses aspectos e esses elementos, porque senão a gente pode se confundir. E por mais que Deus queira nos guiar pela paz, a gente não vai entender a voz de Deus. E talvez, mesmo Deus desejando isso, a gente não desfrute disso. Amém? Você entendeu? Então, vamos caminhar aqui para que a gente possa entender um pouquinho sobre a nossa estrutura, né? Como nós somos. E aí eu quero que você abra, por gentileza, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23. A primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja que estava lá em Tessalônica. Foi a primeira carta que ele escreveu mesmo, né, na sua jornada. É uma carta fresquinha, vamos dizer assim. Diz o seguinte, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Amém? Você achou? Posso ler? Diz o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero extrair desse versículo vários pontos que são importantes demais. A gente precisa olhar o versículo e entender o que Deus está comunicando. Ler um versículo e entender sobre o que ele está falando. Nesse versículo existem muitas informações preciosas demais. A primeira informação que o apóstolo Paulo nos dá nesse versículo é a seguinte: o mesmo Deus da paz. Ele apresenta um atributo de Deus. Deus é um Deus de
paz. E você vai ter uma matéria no Rema chamada Caráter de Deus, que vai ensinar todos os atributos de Deus, todos que nós podemos conhecer. Porque uma vez que Deus é infinito, os seus atributos também são infinitos. Amém, queridos? Então, aquilo que Deus nos deu a conhecer, nós vamos aprender na matéria o caráter de Deus. Então, Deus é um Deus de paz. Então, tudo aquilo, querido, que você ouviu até hoje, que Deus é um Deus de guerra, ou que Deus é um Deus de confusão, ou que Deus é um Deus de doença, ou que Deus é um Deus de falta, ou que Deus usa esses subterfúgios para ensinar alguém, isso tudo já caiu por terra. Porque ninguém doente tem paz, ninguém com fome tem paz, ninguém com problemas tem paz. Por quê? Porque ele está dizendo aqui, Deus é um Deus de paz, porque existem coisas que roubam a nossa paz. Mas o interesse de Deus é que a gente tenha paz, porque faz parte do caráter dele. E se faz parte do caráter dele, ele quer que a gente desfrute de tudo aquilo que há nele. Tudo que há em Deus é para mim e para você, é para nós desfrutarmos. Então ele está dizendo, Deus é um Deus da paz. Deus não é Deus de doença, Deus não é Deus de guerra, Deus não é Deus de falta, Deus não é Deus de confusão, de inimizade. Deus é um Deus da paz. Só isso já dava para a gente ir embora aí feliz, não é não? Mas a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. E aí ele continua. O mesmo Deus da paz vos santifique em quê? Em tudo. Então, peraí, então a nossa vida, ela não é feita por departamentos? Não. Ele está dizendo, vos santifique em tudo. Então é tudo que diz respeito a você. Há uma expectativa no coração de Deus que seja santificado. Então o fruto do seu trabalho, santificado. A sua casa, santificada. A sua família, santificada. O seu leito de casamento, santificado. A sua aliança com a sua esposa, santificada. Os seus relacionamentos, santificados. Em tudo. É espírito, alma e corpo, é o que ele vai dizer depois. E aí ele diz, vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos entender algumas coisas aqui. Vos santifique em tudo, em espírito, alma e corpo. E aqui, queridos, tem uma chave muito importante, que talvez durante toda a sua vida cristã, talvez você nunca tenha percebido. O apóstolo Paulo está nos ensinando sobre a natureza tríplice do homem. Ele está dizendo, o Deus da paz, ele deseja que a gente ande em santificação. Amém. Em espírito, em alma e em corpo. Então, peraí. Espírito é uma coisa, alma é uma coisa, corpo é outra coisa? É, exatamente. E aí ele continua dizendo, e de que forma é essa santificação? Ele diz, íntegro, tem que se conservar íntegro. Então o que é uma coisa íntegra? É uma coisa que não foi adulterada. É aquilo que está no original, é aquilo que está como deve ser, íntegro. É aquilo, queridos, que é oferecido a Deus, a integridade. E ele diz, conservados íntegros e irrepreensíveis. Irrepreensível é algo, queridos, que não tem mácula. Está irrepreensível, não é digno de ser repreendido. Não tem nada que possa ser consertado ou repreendido. É aquilo que pode ser apresentado a Deus. Amém? Então ele diz, o Deus da paz vos santifique em tudo, em espírito, alma e corpo. E que nós, eu e você, possamos permanecer íntegros e irrepreensíveis. E ele diz, até quando isso precisa acontecer? Até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe quando ele vai voltar? Nem eu. Então, isso significa que a nossa vida tem que ser santificada quando? Todos os dias. Porque ele pode voltar agora. Oh, aleluia. Alguém já disse por aí que a gente deve viver
como se Jesus Cristo fosse voltar agora. E a gente deve trabalhar como se ele fosse voltar daqui a 50 anos. Você não vai ficar parado pensando, eu já fiz tanta coisa, daqui a pouco Jesus vai voltar, eu não vou fazer mais nada. Não, a gente não sabe quando ele vai voltar. Então vamos trabalhar, fazer missões, cooperar com o Senhor. Até quando? Até ele voltar. Mas a santificação, todos os dias, porque ele pode voltar agora. A nossa santificação, querido, ela tem um cheiro escatológico. Porque aqui na terra eu vou me manter santa, irrepreensível, até a volta de Jesus. E também o que eu faço aqui com o meu espírito, a minha alma e meu corpo, vai reverberar para a eternidade. Então eu me mantenho santa, íntegra e irrepreensível agora, mas o que eu faço agora está sendo projetado para a eternidade. Então a minha santificação, ela tem um teor escatológico, porque não é só para hoje, mas é para a eternidade. Porque esse mesmo apóstolo Paulo, ele vai dizer que existem galardões na eternidade. E como esses galardões serão julgados? Com aquilo que eu fizer na terra com o meu corpo. Oh, aleluia. Amém, queridos? Então vamos avançar. Você vai ter uma matéria sobre escatologia. Você vai ter doutrinas básicas. Que coisa linda. Vai aprender sobre tudo isso. Então vamos aqui, vamos continuar que o tempo urge. Então vamos lá. Espírito, alma e corpo. Vamos entender. Quando Deus cria o homem, e aí eu quero que você vá lá para Gênesis, por favor. Gênesis no capítulo 2. No versículo 7, diz o seguinte, Gênesis 7, você achou? Posso ler? Diz o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aquilo que Moisés escreve aqui na Gênesis de todas as coisas, ela tem uma revelação maior no apóstolo Paulo, porque o entendimento da palavra é uma revelação progressiva. Então em Gênesis havia um nível de revelação, lá no apóstolo Paulo outro nível de revelação. E aqui o nível de revelação é boneco de argila. Pegou o barro e fez o boneco de argila. Façamos, vai dizer em Gênesis 1:26. Façamos, como o pastor dessa igreja gosta de dizer, não é? A família do céu fazendo a família da terra. Façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. O Espírito Santo, Deus e a palavra fizeram o homem a partir do quê? Fizeram o boneco de argila, moldaram, esculpiram o corpo. Depois a Bíblia diz: soprou nas narinas o fôlego da vida, o pneuma, o hálito de Deus, aquilo que estava dentro de Deus. Hebreus no capítulo 12 vai dizer que Deus é o Pai dos Espíritos. Então os Espíritos estavam dentro de Deus, em Deus. E quando Deus sopra, aquilo que estava dentro de Deus é soprado para dentro do boneco de argila. O fôlego de Deus, a pneuma, o hálito, o espírito humano. Amém? E aí aquele boneco de argila, porque recebeu o fôlego da vida, ele se torna alma vivente. É feita a sua psique, é feita a sua emoção, é feita a sua mente, a sua inteligência. Amém, queridos? Então, espírito, alma e corpo. O irmão Reiga vai dizer que nós somos um espírito, é o que saiu de dentro de Deus, é a nossa essência, é aquilo que volta para Deus, para aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É a nossa essência, é o nosso homem interior, é o nosso eu interior, é o nosso espírito. E esse espírito que estava dentro de Deus e veio habitar dentro do boneco de argila, esse espírito que se torna alma vivente, precisa de um corpo.
Então, o espírito habita em um corpo. O apóstolo Paulo vai dizer inúmeras vezes: este tabernáculo. Porque este tabernáculo vai ser destruído e vai vir um outro tabernáculo. Ele fala várias vezes, o apóstolo Pedro fala sobre isso. Enquanto eu estiver neste tabernáculo, depois que eu deixar este tabernáculo, falando sobre o corpo, e nós possuímos uma alma, a nossa psique, as nossas emoções, a nossa alma. Então, vamos entender, o homem é um espírito, o homem, este espírito habita em um corpo, e este espírito que habita em um corpo possui uma alma. Amém, queridos? Isso é importante demais, porque isso faz toda a diferença na nossa caminhada. Você sabe que tem muita gente que se converte e não entende que é justiça de Deus, porque ela ainda tem desejos carnais. Algumas pessoas, por causa da ignorância, elas acham que quando elas se convertem, para que realmente tenha sido uma conversão genuína, ela não pode ter desejos carnais. E ela se acha uma eterna pecadora. Na verdade, é um entendimento errado. Porque enquanto estamos neste tabernáculo, que é corruptível, nós vamos ter desejos carnais. E isso não tem nada a ver com o nosso espírito. Porque o nosso espírito foi recriado em Deus, uma nova criatura. Mas esse corpo, ele será transformado quando? Na vinda de Cristo. Amém? Vamos ler alguns versículos aqui, para que você possa, não é, ficar bem certo disso, ficar bem firmado nisso. Eu quero que você vá, por gentileza, para 2 Coríntios, no capítulo 4. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava lá em Corinto. Você vai ter também uma matéria chamada Atos dos Apóstolos, matéria pela qual eu também sou apaixonada. E lá você vai entender por que as cartas foram escritas, em que momento elas foram escritas. Isso vai te ajudar a entender mais a sua Bíblia. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 4, você achou? Posso ler? No versículo 16. Posso ler? Sim ou não? Sim. Então aí, me ajuda aí para eu saber. Diz o seguinte: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O nosso homem exterior se corrompe, mas o interior se renova. A nossa carcaça, o nosso tabernáculo, ela se corrompe. Por quê? Porque a nossa carcaça, ela não é salva quando nós somos salvos. Lembra? Nós somos espírito, habitamos em um corpo e possuímos uma alma. Quando nós nascemos de novo, quando nós nos convertemos a Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós nascemos do Espírito. A Bíblia tem uma passagem, Jesus conversando com um rapaz chamado Nicodemos. E Jesus fala para esse rapaz, para esse homem: importa que você nasça de novo. E aí ele fala: como eu posso, sendo velho, já um adulto, voltar para o ventre da minha mãe? E aí Jesus fala para ele: o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Quando Jesus diz para Nicodemos que ele precisava nascer de novo, Jesus não estava falando sobre um nascimento natural. Ele estava falando sobre um nascimento espiritual. Então, quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu passo por um processo de novo nascimento. O meu espírito, que estava morto, separado da vida de Deus, ele recebe o sopro de Deus. Ele recebe a vida de Deus. E ele se torna uma nova criatura. E esse espírito recriado, que é o meu eu interior, é o meu homem interior, a Bíblia diz, ele se renova
dia após dia. Porque a nossa vida, queridos, é de glória em glória. A nossa vida é de fé em fé. Mas e esse corpo, este tabernáculo terreno? Ele se corrompe. Gente, tem a força da gravidade que põe tudo para baixo. E o nosso amigo colágeno, oh meu Deus, ele simplesmente vai embora. E a gente fica assim, volta colágeno, pelo amor de Deus. Não é? Oh meu Deus, mas tem uma esperança. Porque em Deus não há derrota, só há vitória. A Bíblia diz que este corpo será transformado. Vamos receber todo o colágeno. Mas enquanto isso não acontece, este corpo é corruptível. E ele vai se deteriorando. Infelizmente, por causa do pecado. Amém, queridos? Vamos caminhar mais um pouquinho. Glória a Deus. Então, nós somos um espírito, habitamos em um corpo e possuímos uma alma. Eu quero ler algo para você, que é uma promessa disso tudo que eu falei agora para você, para que você entenda que isso é algo que já foi prometido por Deus há muitos anos atrás, que está lá em Ezequiel. Abra comigo, é um versículo, quer dizer, uma passagem que os professores usam muito em muitas matérias do Rema. Ezequiel 26, Ezequiel 36, versículo 26. Ezequiel 36, versículo 26. Eu posso ler? Diz o seguinte: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Isto é uma promessa de Deus lá no Velho Testamento. Essa promessa se cumpre aonde? Em Jesus. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, este coração é enxertado dentro de nós. Aquele coração de pedra do homem caído, do homem separado de Deus. Aquele coração agora, ele é transformado por um coração de carne. Quando o profeta está falando sobre um coração de carne, está falando sobre um coração ensinável, moldável. Algo que a gente pode moldar, se adequar à nova vida. Amém, queridos? Isso acontece quando nós nascemos de novo. Então, esse Espírito de Deus, quando nós recebemos Jesus, vem habitar dentro do nosso espírito. Não se esqueça, somos um espírito, habitamos em um corpo, possuímos uma alma. Então, quando eu recebo Jesus, o meu espírito, o espírito da Marcela, que estava morto e separado de Deus, aquele coração de pedra, é transformado num coração de carne, e o Espírito de Deus vem habitar dentro do meu espírito. Eu me torno uma nova criatura. Amém? O que acontece com a minha alma? A salvação da minha alma é um processo. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 12, um versículo que a gente usa muito também, que nós não devemos nos conformar com o sistema desse mundo, mas devemos transformar a nossa maneira de pensar. Então eu transformo a minha maneira de pensar pela palavra. Eu renovo a minha maneira de pensar pela palavra. Então a minha alma, a minha psique, ela vai receber a palavra. E aquele que rouba, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que era olho por olho, dente por dente, agora vai dar a outra face. Amém, queridos? Então a minha alma, ela vai ser transformada pela palavra a cada dia. E este processo, o apóstolo Tiago vai dizer lá em Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 20, 21, 22, o endereço é mais ou menos por ali. Ele vai dizer:
sobre nós acolhermos a palavra com mansidão. Existe uma palavra que está sendo enxertada e tem uma forma de receber essa palavra. Ele diz: acolhei com mansidão a palavra em vós enxertada, porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. Então, o meu espírito, ele é salvo no momento que eu recebi Jesus. A minha alma passa por um processo. Eu ouço a palavra, mudo a minha maneira de pensar, mudo a minha maneira de agir. Eu ouço a palavra, mudo a minha maneira de pensar, mudo a minha maneira de agir. E neste processo ela vai sendo salva. Ela vai se tornando irrepreensível. Amém, queridos? Glória a Deus. E o corpo? Só mesmo na volta do Senhor Jesus. Porque este corpo mortal está sendo envelhecido. E o apóstolo Paulo diz algo que eu acho fantástico sobre o corpo, que eu quero ler com você. Por gentileza, abra sua Bíblia. Em 1 Coríntios... Deixa eu achar aqui. Primeira Coríntios, no capítulo 9. 1 Coríntios 9, 27. Eu gosto muito dessa passagem. 1 Coríntios 9, 27 vai dizer o seguinte. Você achou? Amém. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Vamos ler a partir do 23? Diz o seguinte: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Temos um corpo, e este corpo tem desejos. Esse mesmo apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas sobre as obras do corpo, feitos do corpo, obras da carne. E quando ele fala sobre isso, ele está falando sobre o corpo mesmo. Então ele diz, sabe, existe uma, vamos dizer assim, né, uma corrida. Rapazes, estou na metade ainda. Existe uma corrida, só para vocês ficarem calmos. Existe uma corrida. E esta corrida, ele diz, um atleta natural, ele se empenha, ele se dedica, porque ele tem um alvo, um prêmio natural, uma coroa corruptível. Mas mesmo sendo uma coroa corruptível, que hoje existe, amanhã não existe mais, ele se empenha, ele se dedica, ele dorme cedo, ele não come chocolate, ele acorda de madrugada, ele treina, ele se dedica, porque ele tem um alvo, a coroa, a medalha, o pódio. Não é assim? O apóstolo Paulo está falando, nós também devemos ser assim com as coisas espirituais. Nós devemos ter um alvo. E aí ele diz o que ele faz com o corpo. Porque o corpo, quando ele não é dominado, ele nos tira do alvo. Ele nos cega e nos inclina para outra direção que não é a vontade de Deus. Porque lá em Gálatas o apóstolo Paulo vai dizer, o espírito, o homem interior, milita, luta, se gladeia contra a carne, o nosso corpo. Um é inimigo do outro. E o apóstolo Paulo fala, sabe o que eu faço? Um atleta natural, ele se empenha, se dedica pelo um prêmio natural. Eu, contudo, estou me dedicando, me equipando por um prêmio espiritual. Que a traça não rói, o ladrão não rouba. Amém, queridos? E aí ele diz o que ele faz. Sabe o que eu faço?
eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. O que é alguém escravo? Escravo tem vontade, escravo tem liberdade, escravo pode fazer o que quer. Ele faz isso com o corpo dele. Corpo, você não vai fazer o que você quer. Eu te escravizo, eu te subjugo, corpo. E todos os seus desejos carnais, toda a sua obra, eu ponho você no eixo. Porque quem manda na minha vida não é o meu corpo, é o meu espírito. Porque é ele que tem conexão com o Espírito de Deus. Este mesmo apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 17: aquele que se une ao Senhor, torna-se um só espírito com ele. Então, se você está unido ao Senhor, você se tornou um só espírito com ele. Então, você não pode dar vazão ao que o seu corpo quer. Porque quem manda na sua vida é o Espírito. Amém, queridos? E aí, para a gente começar a encerrar, eu quero que você abra lá em 1 Coríntios, vira aí umas páginas, capítulo 2. Ô glória, Deus é bom. Eu sabia que não ia dar certo esse negócio de vir amarrada. Não tenho modos, irmão. Não tenho modos para isso. Você abriu aí, 1 Coríntios, no capítulo 2. Olha que coisa fantástica. O apóstolo Paulo vai dizer, vamos ler a partir do versículo... Na verdade, queridos, a passagem é maravilhosa, né? Mas não dá tempo da gente ler. O povo já está me impressionando aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 11. O povo está aqui para me servir. Eu também. Tu não estava sentado aqui? Então, já que o povo está aqui para me servir, vamos ler a partir do versículo 10. O escritor, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre Jesus e a sabedoria de Deus. E no versículo 10 ele diz o seguinte, no versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí o povo pega esse versículo, que é lá da velha aliança, e para por aí. E aí o povo tem orgulho de dizer, tá vendo? Jamais penetrou no coração humano o que Deus tem. Você não vai conhecer a Deus. Você não vai saber o que Deus está pensando. Amado, mas o versículo não acaba aí. Ele coloca, qual é o nome disso, Mira? Mas porém, conjunção adversativa. Mas porém, contudo, entretanto. Ele diz, Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta ou sonda até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece. Está vendo aí? Ninguém conhece. Senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Esse Espírito que não conhece a Deus. Nós não temos esse Espírito que não conhece a Deus. Ele diz, é sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amado, Deus está assim, vem me conhecer, vem me conhecer, vem me conhecer. Oh, aleluia! Disto também falamos, e não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo ou escaneando, interpretando coisas
coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque ele não consegue interpretar as coisas espirituais. Porque o espírito dele está morto, está separado de Deus. Só consegue interpretar coisas espirituais quem está conectado com Deus. Quem tem o Espírito de Deus. E aí ele diz, esse homem lá de fora, esse homem que não é nascido de novo, ele não consegue, o homem natural, o não convertido, não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual, oh, aleluia, discerne ou julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então sim, eu posso discernir a mente de Deus, baseada no Espírito Santo, porque eu tenho a mente de Cristo. Eu posso, com a minha mente salva a cada dia, eu posso pensar como Cristo pensa, eu posso agir como Cristo age, eu posso entender as coisas do Espírito como Cristo me explica. Agora, queridos, tem a parte triste. Então aqui ele falou sobre um homem natural. Quem é o homem natural? É o ímpio, aquele que está separado de Deus, é o não convertido. Esse é o homem natural. E ele não vai entender as coisas do Espírito, porque o Espírito dele não está conectado com o Espírito de Deus, está morto. Tem um homem espiritual. Quem é o homem espiritual? É esse que decidiu renovar sua mente pela palavra. Ele decidiu ouvir a palavra e andar na palavra. Ele não é um frequentador de igreja, ele é a igreja. Ele não é um espectador no culto, ele adora no culto, ele recebe no culto, ele põe em prática quando ele sai do culto. Esse é o homem espiritual, que tem o seu espírito afinado, e por isso ele pode discernir todas as coisas, porque ele tem comunhão com o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus sonda, perscruta as profundezas de Deus. E se esse Espírito que perscruta as profundezas de Deus mora no meu espírito, ele vai me trazer informações de Deus. E eu posso ser guiado pela paz. Eu posso encontrar um descanso, um lugar de descanso, que não é na força do meu braço, não é na força do meu intelecto, mas é por Deus, em Deus, através de Deus. E aí que ele tem a nota triste. Capítulo 3. Mas não tem ninguém aqui assim. Nem nessa igreja, nem na igreja dos visitantes que estão aqui. Ele diz no capítulo 3, no versículo 1: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. E a carta é endereçada à igreja de Corinto. Então a igreja de Corinto não era uma igreja espiritual. Meu Deus, mas 1 Coríntios 12. O que a gente faz? Você vai ter uma matéria chamada As Manifestações do Espírito, que vai aprender sobre 1 Coríntios capítulo 12. O que a gente faz com 1 Coríntios capítulo 12? Uma igreja onde os dons se manifestam não significa que é uma igreja espiritual. Ele diz, opa, vou aqui, ô Jeová, eu estou em pouco tempo. Ah, meu Deus, voou. Eu sei, mas é que voou, foi lá para Romanos. Aí ele diz no capítulo 3: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como as crianças em Cristo. Querido, criança não tem maturidade espiritual. Criança faz caquinha. Criança faz arte. E ele diz: eu não pude falar a vocês como pessoas espirituais. Eu falo com vocês como criança, como se fala com criança. E aí ele diz: leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis. E aí ele diz o motivo: porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem ou os mundanos? Eita!
O apóstolo Paulo fala sobre 3 tipos de homem, ser humano. E ele diz: tem uma categoria, que é a categoria do homem natural. Esse que não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse que é guiado pelos seus sentimentos. Esse que é guiado pelos 5 sentidos. O que ele vê, o que ele toca, o que ele ouve, o que ele come, o que ele deseja. Esse que não tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Depois ele fala sobre uma outra categoria, que é o homem espiritual. Esse que recebe de Deus, que discerne todas as coisas, que tem comunhão com Deus, que é afinado com o Espírito Santo. E depois ele fala sobre o homem carnal. Esse homem carnal é convertido, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Só que ele não resolveu, não decidiu, como o apóstolo Paulo fala, esmurrar o seu corpo, colocar as obras da carne debaixo dos pés. Ele decidiu viver de qualquer maneira dentro da igreja. Ele decidiu vir à igreja todo domingo e sair daqui como se nada tivesse acontecendo. Ele decidiu não ler a sua Bíblia, ele decidiu não orar. Ele decidiu vir à igreja como um ritual, como uma religião. Ele decidiu que ele não ia renovar a sua mente, que ele ia ouvir, mas ele não ia aprender de Cristo. Ele decidiu que ele não ia obedecer. Ele decidiu, é uma decisão, ainda que não seja uma decisão clara, mas é uma decisão. Quando a gente decide não obedecer a palavra, quando a gente decide dar voz à nossa carne. E o apóstolo Paulo disse, assim como eu tenho tanto para te falar, mas não vou poder falar agora. Querido, se Jesus aparecesse para você agora, na sua frente, e dissesse: eu tenho tanto para te falar, mas não posso falar porque você é criança. Aquela resposta que você precisa, Jesus diz para você: não posso te dar, porque você não vai compreender, porque eu ainda tenho que te dar leite, não posso te dar feijoada, porque você decidiu não crescer, e criança não pode comer feijoada. Aleluia. 3 categorias. E ele diz: sabe por que esse homem é considerado carnal? Porque ele anda em ciúme, ele anda em carnalidade, ele anda em fofoca, ele anda em egoísmo, ele anda em obras da carne, ele anda em divisão, ele anda em facção, ele anda em glutonaria, ele anda em bebedice, ele anda em pornografia, ele anda em lascívia, mora junto mas não é casado. É a palavra de Deus. Está na mesma Bíblia que diz que Deus é o Deus da paz. Se a gente quer conhecer Deus, a gente vai conhecer Deus. Ele diz: carnais. Isso não significa que a igreja não tinha mover, não. Tinha mover. Carnal. Oh, glória. Hoje nós decidimos crescer em Deus, não ser esse homem carnal que é guiado pela sua carne, pelos desejos da sua carne. Mas hoje nós decidimos elevar o nível, subir o patamar e viver como somos, homens espirituais, homens e mulheres tementes ao Senhor, que amam agradar ao Senhor, que amam andar na sua palavra, que amam ouvir a voz do Senhor e ser guiada pela paz, ser guiado em campos verdejantes para águas de descanso. Amém, queridos? Oh, glória. Só para a gente finalizar, você é um espírito, e no seu espírito habita o Espírito Santo de Deus, e Ele fala com você e Ele quer te guiar. Você mora em um corpo, um tabernáculo terreno, que tem desejos, mas que hoje a gente aprendeu a esmurrá-lo e a escravizá-lo nos seus desejos. E nós possuímos uma alma. Ei, possuímos. Eu ouvi isso de Janaína, foi rema na minha vida, foi uma espada entrando. Possuímos uma alma. Epa, então eu decido o que eu penso, eu decido o que eu sinto. Eu possuo a minha alma, eu mando na minha alma, eu decido o que ela vai pensar, eu decido o que ela vai sentir, eu decido. Oh, glória! E esse homem
que decide o que pensa, decide o que sente, que esmurra a sua carne. Esse homem, essa pessoa, esse homem, essa mulher vai desfrutar do descanso, da segurança, da confiança. E esse lugar de descanso, de confiança, de comunhão, de fonte a jorrar, vai nos guiar em paz. Aleluia. Vamos viver no shalom completo, nada faltando, nada quebrado. Teremos uma boa jornada. Amém, querido? Você pode ficar de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Isso é só a azeitona em cima do sanduíche, para você ficar com muita vontade de comer o sanduíche todo e vir fazer o rema. E você que é graduado, quantos graduados nós temos aqui? Você pode ser um alumni, e você vai ter direito a todo o conteúdo que você quiser, todas as aulas com vários professores. Olha que coisa boa, querido. Isso tudo é para você crescer em Deus, para você cada dia mudar o seu nível de comunhão, de confiança, de fé em Deus. Amém? Posso orar por você? Pai, nós te damos graças por essa noite. Te damos graças, Pai, pelo privilégio de estarmos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor, que nos baliza. A Tua Palavra que é rocha. A Tua Palavra é onde nós estamos firmados. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, porque nós decidimos transformar a nossa mente pela Tua Palavra a cada dia. Nós decidimos esmurrar o nosso corpo a cada dia. Nós decidimos, Pai, ouvir a voz do Teu Espírito no nosso espírito e sermos guiados pelo que o Senhor tem no coração para as nossas vidas. Não mais guiados por circunstâncias, por sentimento, mas guiados pelo Teu Espírito. Porque guiados pelo Teu Espírito vamos desfrutar do Teu shalom, da Tua paz que excede todo entendimento. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pelo conhecimento que recebemos essa noite e que nos faz livres para continuarmos a nossa jornada em paz e segurança. Obrigada, Senhor, em nome